Bom, gente, né, bem-vindos a mais uma aula, né, do nosso projeto, né, do Enem. Vamos dar continuidade, né, ao estudo, né, das propriedades dos materiais. Né, a gente vai responder mais questões, vai ser esse período. Nós vamos abordar basicamente questões de primeiro ano. Então, eu vou só dar continuidade com relação às propriedades dos materiais, certo? A gente vai ver um pouco e vamos lá. Bom, nós temos aqui uma questãozinha lá do Enem de 2014, que fala justamente sobre essa separação dos materiais. Bom, o principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, né, que é o isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, né, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, né, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação na mistura em escala industrial é, bom, veja bem, nós temos aqui compostos que não são derivados do petróleo. Então, como que a gente pode separar esses compostos? Certo? Como eles têm características físico-químicas diferentes, uma importante, né, um importante método de separação é justamente pelos seus pontos de fusão, né, fusão e ebulição. Né? Como eles têm, né, pontos de fusão e ebulição diferentes, então temos, né, com fonte de aquecimento, né, colocando eles sob uma fonte de aquecimento, né, eles vão ter volatilidades diferentes. Né? Então a parte mais volátil ela vai se desprender e ela vai alcançar outras estruturas. Então elas vão se separar justamente pela sua volatilidade. Como o fracionamento, né? O fracionamento do petróleo. Você coloca o petróleo lá para cozer, então, à medida que a temperatura vai aumentando, né, o petróleo ele vai se desprendendo, digamos assim. Os componentes do petróleo, melhor dizendo, eles vão se desprendendo. Cada um fica na sua faixa de ponto de ebulição, certo? Então, nesse caso aqui, ó, como que nós iremos separar essas duas substâncias? Bom, filtração. Eu tenho dois compostos químicos, né, que é o fenol e a acetona. São dois líquidos, né? Como que eu vou filtrar eles? Tem como? Não dá para fazer isso por filtração. A filtração, ela separa sólidos de líquidos. Então, nesse caso aqui, eu não tenho como fazer pela filtração. Aqui, ó, não dá para fazer pela filtração. A ventilação, também não. A ventilação ela vai fazer como o processo que a gente viu na questão anterior. Né? Ela vai também separar sólidos, né? Um sólido de outro justamente pela sua densidade. Os sólidos mais densos ficam retidos e os menos densos o vento consegue levar. A outra que é a decantação. Como são líquidos, né, de aspecto iguais, eles têm o mesmo aspecto visual, você não consegue distinguir um do outro. O que seria a decantação? A decantação é deixar esses materiais em repouso. Então a ação da gravidade, né, vai separar eles. Mas também a decantação ela serve mais para separar sólidos de líquidos também. Os sólidos eles vão se depositando, né, a gravidade vai atraindo eles com o passar do tempo e eles vão se depositando no fundo do recipiente e assim é possível a separação de um do outro. Então nesse caso não vai ser por decantação. Evaporação. Embora eles tenham propriedades, né, de fusão e ebulição semelhantes, se colocar os dois para evaporar, eles vão evaporar de maneira praticamente igual, certo? Então não vai dar. Nesse caso aqui, os dois irão evaporar. Então não é bom colocá-los, né, separá-los, né, pelo meio de evaporação.
E por último, e não menos importante, nós temos a destilação fracionada, que essa sim, né, colocando eles em um ambiente fechado, sob uma fonte de aquecimento, a partir do ponto de ebulição de cada um, o material que tiver o ponto de ebulição menor, ele vai ebulir, vai evaporar todo e vai condensar, né, na parte superior, onde a temperatura é mais fria, digamos assim, certo? E lá ele irá se depositar, certo? Então essa seria a nossa opção, ou seja, a destilação fracionada, que é o mesmo que acontece com o petróleo, certo? Vamos lá. Nós temos aqui agora uma questãozinha do Enem de 2015. Também fala sobre processos de separação dos materiais. E é bem interessante essa questão. Veja bem, ó, um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha do caju, que é o LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Ou seja, esse material, quando em contato com o petróleo, certo? Ele vai fazer o quê? Ele vai tipo encapsular eles, sabe? Então vai fazer o quê? Ele vai formar alguns agregados, né? Ele começa a capturar algumas partes do petróleo e prender-se elas, ficar só aquele agregado de moléculas, né? Ou agregado de petróleo. Então, para retirar, né, os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas, certo? Bom, aí isso aqui é um textozinho lá que foi adaptado. Então, ó, essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo elas respectivamente. Ó, ele falou primeiro que ele forma um agregado, certo? Então a primeira coisa que acontece aqui, ó, eles interagem formando aqui, ó, formando um agregado. Isso aqui, ó, é o que acontece primeiro. Depois, o que acontece? Eles formam, né, eles adicionam ele, ó, partículas, certo? Que formam aqui, ó, nanopartículas magnéticas. Esse aqui já é o segundo processo, né, de separação. Primeiro eles formam um agregado, depois, com essas nanopartículas, eles conseguem retirar esse material da água, certo? Então, primeiro, o que seria essa formação de agregados? Nós até já falamos sobre isso, né? Quando ele forma essa formação de agregado, ele vai formar alguns flocos, digamos assim, né? Vão ser pequenas estruturas que vão estar separadas, vão estar soltas, né? Mas uma não vai interagir com a outra, ela vai estar separada da água, né? Vai ficar mais fácil de retirar ela, né? Porque vai ter só o petróleo. Então depois eles vão adicionar essas nanopartículas magnéticas, que essas sim irão atrair esse agregado, né, para assim eles serem retirados. Então, qual seria primeiro, né, essa formação do agregado? Qual é o material, né, qual é a metodologia utilizada para formar esses agregados? Primeiro, flotação. Flotação tem a ver justamente com a flutuação, certo? Tudo bem, mas ainda assim ela não forma esse agregado. E o outro é a decantação, e não é. Como ele utilizou nanopartículas magnéticas, né, como ele formou esse agregado, eles ficam flutuando na água, eles não vão para o fundo, como a decantação faz. Então, a alternativa A está errada. Decomposição e centrifugação também não. Né? Você vai, para facilitar, você vai eliminando, né, as questões que são óbvias. E, olha, centrifugação, no enunciado, em momento algum, ele fala que o material foi submetido a uma fonte de rotação para ser uma centrífuga, por exemplo, né, para separar isso por decantação. Então não vai, né, para densidade, perdão. O outro, ó, floculação e separação magnética. Ó. Floculação, ó. Quando ele forma esse agregado, esse do sorvete de flocos. Né? Então tem lá o sorvete, tem os floquinhos de chocolate. Então essa floculação é justamente isso, é a formação de pequenos agregados. Né? Eles criam flocos, né? Um floco de neve, digamos assim. Então esse floco é aquela regiãozinha, né, toda densazinha, bonitinha, organizada.
certo? Então, para retirar eles usam o quê? Essas nanopartículas magnéticas, né? Então, que seria o quê? Separação magnética. O próprio nome já é bem sugestivo. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C. Mas vamos ver as outras, né? Ó, destilação fracionada, não, porque a destilação o material ele tem que ser submetido a uma fonte de aquecimento, o que não acontece, então eu já elimino isso daí. E dissolução fracionada e magnetização também tem. Olha, magnetização. Eles, por acaso, eles magnetizaram, né, alguma coisa? Hã? 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 Não, eles não magnetizaram. Né? Eles separaram justamente com essas nanopartículas magnéticas. Então a alternativa correta aqui, ó, floculação e separação magnética. Bom, a gente vai ficando por aqui, certo? Espero ter ajudado vocês. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!